Vou dar um pulinho em Presidente Prudente, já que a gente está falando, de coronavírus, falando aí de testes. O governo de São Paulo confirmou o fim da fase emergencial para domingo, agora dia 11. Por outro lado, o estado vai para a fase vermelha, que também é bem restritiva. Por isso, a gente vai conversar com o Pedro Juarez, que está na redação da Band em Presidente Prudente, acompanhou a live, parece que o vice-governador que participou, além de outros membros ali do governo, e também já traçaram as diretrizes, como que vai funcionar a partir de segunda-feira, uma expectativa muito grande, principalmente, Pedro, com relação ao fomento da economia. O empresário está sofrendo bastante, está esperando a oportunidade para poder abrir as portas ali do seu empreendimento e voltar a trabalhar, voltar a gerar renda, voltar a fomentar a economia. Como que vai ser isso, Pedro? Vamos aos detalhes aí, vamos destrinchar essa coletiva que aconteceu agora há pouco lá na capital paulista. Boa tarde para você. Pois é, Fabiano, quase um ano aí desses comerciantes e várias pessoas sofrendo com a pandemia. Uma boa tarde para você, boa tarde também para o pessoal de casa. Então, o estado de São Paulo, que está na fase vermelha emergencial ainda, porque essa fase vai até domingo, como você disse, dia 11. Essa fase que durou aí quase um mês, que começou dia 15 de março. Então, a partir de segunda-feira, dia 12 de abril, o estado inteiro de São Paulo passa da fase emergencial para a fase vermelha. É uma fase ainda bem restritiva, mas nós temos algumas mudanças. E o principal elemento que fez com que o estado inteiro de São Paulo saísse da fase emergencial e fosse para a fase vermelha do Plano São Paulo foi a diminuição nos leitos que tratam para a Covid-19. Foi uma diminuição pequena, de apenas pequenas porcentagens, passou para 88%, só que nessa semana o estado registrou um novo recorde de mortes em 24 horas. Foram 1.389 só na terça-feira. Apesar desses números, o governo estadual considerou ser possível flexibilizar e permitir o funcionamento de alguns setores considerados essenciais. Então vai ser um respiro para muita gente, para muitos comerciantes, para funcionários de empresas. Com as mudanças, a medida permite o retorno das atividades presenciais nas escolas das redes públicas e privadas, desde que autorizadas pelas prefeituras das cidades, além da abertura de alguns serviços essenciais que estavam vetados, e também os campeonatos esportivos profissionais voltam a funcionar. O estado de São Paulo tem mais de 2.600.000 casos confirmados da Covid-19 e quase 82 mil óbitos pela doença. Fabiano. Pois é, a gente vê ali as imagens da coletiva que aconteceu hoje na hora do almoço. A gente viu ali o vice-governador Rodrigo Garcia, que comandou essa coletiva de imprensa e fez o anúncio do fim da fase emergencial, que já pendurava há alguns dias em todo o estado de São Paulo, que era extremamente restritiva. Até pouco tempo a gente falava da fase vermelha, que era mais restritiva de todas, aí criaram a fase vermelha emergencial, uma fase ainda mais restritiva. Agora voltamos para a fase vermelha a partir da segunda-feira. Sinceramente, não muda muita coisa. A gente tem ali algumas flexibilizações pontuais, mas ainda seguimos com boa parte dos setores da economia travados, parados, por conta das regras impostas pelo governo do estado. Aí estão alguns gráficos que mostram ali, que o governo usou para mostrar que a fase vermelha emergencial surtiu efeito. Deu resultado e, portanto, o estado começa a avançar. E a fase vermelha de 12 de abril a 18 de abril. Depois do dia 18 de abril, a expectativa é que o estado, ou pelo menos algumas regiões, avancem para a fase laranja. Fase laranja, que é uma fase mais flexível, permite a abertura do comércio, por exemplo, de shoppings em alguns horários. Então, essa é a expectativa. A gente espera que o número de casos confirmados continue caindo, de mortes continuem caindo, ocupação de leitos também, o percentual seja reduzido, para a gente poder avançar na abertura aí da economia. Pedro.
Pois é, Fabiano, a esperança da população era que da fase vermelha as regiões e o estado fosse avançando para a fase laranja, amarela, só que a situação do estado de São Paulo ficou tão feia, tão crítica com a Covid, que eles tiveram que criar a fase emergencial. Eles até falaram uma época fase roxa, mas não, eles criaram a fase vermelha emergencial. E aí a situação do estado de São Paulo então ficou muito grave com a Covid e agora então o estado de São Paulo vai para a fase, avança da fase emergencial para a fase vermelha. Então, o que muda, para a gente fazer um resumo para o pessoal de casa entender? As escolas poderão receber alunos, as aulas presencialmente, desde que autorizadas pelas prefeituras da cidade. A rede estadual retoma no dia 14 de abril. As competições esportivas profissionais que estavam suspensas, como o Campeonato Paulista de Futebol, poderão ser realizadas a partir desse sábado, a partir de amanhã, só que sem torcida. Os serviços de retirada dos restaurantes e funcionamento de lojas de material de construção, embora já estivessem permitidos por meio de uma liminar judicial, agora passam a ser autorizadas pelo governo estadual. Então, o que permanece como já estava? A proibição de cultos religiosos presenciais, não pode. A recomendação daquelas pessoas que podem trabalhar como home office, então eles recomendam o home office, e ficam os horários alternados para os setores de serviço, tanto do comércio como da indústria. O funcionamento de bares, restaurantes, academias, salões de beleza, além de celebrações religiosas presenciais, então seguem vetados, seguem proibidos. O toque de recolher continua, viu? Das 8 horas da noite até às 5 horas da manhã do dia seguinte. A fase vermelha, então, ela começa na segunda-feira, dia 12, e ela vai até o dia 18 de abril, e aí fica a esperança de toda a população do estado de São Paulo para que, pelo menos, regiões possam avançar para as outras fases. E como foi mostrado hoje na coletiva na hora do almoço, aquele gráfico descendo é o que a gente espera, é o que a gente tanto quer ver cada dia que passa, Fabiano. Com certeza, obrigado pelas informações, conversamos mais daqui a pouco, Pedro. Então essa é a realidade, são as informações. Na segunda-feira o estado de São Paulo volta então para a fase vermelha, que estava antes da emergencial, com algumas flexibilizações, mas ainda assim uma fase bem restritiva do Plano São Paulo. A gente segue na torcida esperando que isso passe logo, porque a gente precisa socorrer os nossos empresários. Estamos cuidando da saúde das pessoas, e torcendo para que os empresários possam retomar as suas atividades, porque dependem disso, precisam disso, o país precisa disso, e o trabalhador precisa de um emprego. Então, sem um emprego, ele não coloca comida dentro de casa. Por isso, nós estamos vivendo um momento delicado no nosso país. E aí, pessoal, antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço.